Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E o nosso diálogo de hoje é sobre 7 questões, 7 reflexões que eu separei para a gente comentar aqui um pouquinho a respeito desse momento, a respeito do coronavírus e algumas reflexões que servem não só, obviamente, para essa situação, como para qualquer outra da nossa vida. Diversas pessoas têm se posicionado como não poderia ser diferente a esse respeito, e o que eu quis trazer para vocês aqui hoje, independente de qualquer outra reflexão, não é uma análise de pensamento algum, de reflexão alguma, são algumas questões bastante pessoais que eu considero muito importantes da gente refletir nesse momento sobre causas, sobre consequências e principalmente sobre nós mesmos. Bom, a primeira dela, ela vem de uma coisa óbvia, que é o quanto o externo nos afeta. Então, eu recebi de pessoas, de clientes até, nossa, está sendo muito difícil porque quando eu ligo a televisão é só isso e aquilo. Então, uma reflexão que é muito importante, como eu disse antes, não só para isso, como para tudo mais na vida, é o do quanto o externo nos afeta. O quanto nós somos reféns e nós dependemos daquilo que não faz parte exatamente de nós, ou que não seria exatamente a interpretação que nós faríamos de tal ou qual fato. Só que aquilo é imposto e aquilo nos afeta de uma forma muito maior do que deveria. Então, uma coisa que eu tenho para dizer sobre isso é para vocês tomarem muito cuidado. Por quê? Porque a TV, ela tem seus próprios interesses, a mídia tem seus próprios interesses, os governantes têm seus próprios interesses. Para você entender melhor isso, é só parar para pensar em pequenos detalhes do cotidiano, da nossa vida mesmo, do dia a dia. Nós também temos pequenos e grandes interesses o tempo todo. E o que define muitas vezes uma situação, onde tal coisa vai dar, quem será beneficiado ou prejudicado por tal atitude? Entender essa situação ajuda grandemente nesse processo. Isso está muito ligado a gente compreender as necessidades de cada um, a condição de vida de cada um. Quando a gente olha para a mídia, de uma forma geral, ela tem interesses muito claros que estão em jogo. A sua audiência, servir a quem está lhe pagando de uma certa forma, obviamente não tudo, mas na maioria das vezes é assim. Os governantes, eles têm uma vida, eles levam uma vida, ou mega hiper empresários, levam uma vida que é absurdamente diferente da maioria da população média. Então não dá para a gente entender que o que é falado, o que é veiculado, que tem uma serventia, que tem uma validade que diz respeito às nossas vidas. Não, existem N interesses por trás. E se nós não somos capazes de perceber isso, não espera que um político vai ter esse discernimento. Não espera que um político vai falar abertamente qual que é o seu interesse, qual que é o dele. Isso são coisas que a gente tem que entender, que nós temos que ter maturidade suficiente para julgar, para analisar, para não ter que depender de um personagem falando na televisão. Então comecem a perceber isso e deixem o que não é da sua vida, o que não lhe diz respeito, um pouco mais de fora. Começa a criar um escudo para que isso não afete e não destrua a sua vida. A segunda coisa que eu acho bem interessante também é para aquelas pessoas que estão de quarentena, porque como eu vi uma postagem até de um conhecido, nem todas as pessoas podem estar sem trabalhar agora. Nem todas as pessoas podem ter tal ou qual condição. Então, para quem está? Eu vi muitas pessoas reclamando, choramingando, etc. Dizendo que agora tem isso, agora tenho um problema com meu filho, agora tenho um problema com meu marido, com a minha esposa, agora tenho um problema financeiro. Olha que interessante a gente pensar por esse ângulo. Os fatos são os fatos. Quando a gente anda na corda bamba, qualquer detalhezinho ele serve para a gente cair para um lado ou para o outro. Quando a nossa situação financeira já vive no extremo, como, claro que tem casos e casos, mas como eu vejo grandemente, em abundância isso, as pessoas não têm dinheiro para um monte de coisas que são essenciais, só que elas estão lá passando com refrigerante todo dia, elas fumam, elas fazem o seu rolê semanal, elas bebem. Então, muitas pessoas desperdiçam o seu dinheiro, os seus recursos,
mesmo ganhando quantias ínfimas de dinheiro, trabalhando muito para isso, elas não conseguem dar valor, elas não fazem nada, elas não se preparam para situação nenhuma. Elas vivem sempre no limite. Ou uma situação conjugal que seja. Tem várias pessoas que vivem no limite de viver brigando. E aí chega numa situação que as coloca frente a frente. Como é que faz? Ou aquela pessoa que não suporta a si mesmo. A gente está cheio de exemplos de pessoas que não suportam a si mesmas. E aí essa pessoa tem que se deparar com ela mesma, com um momento de solidão, com um momento de não estar fugindo da sua própria verdade. E aí é muito difícil para ela. Mas essa aqui é a questão, essa aqui é o X da questão. O problema não é o que o vírus fez ou deixou de fazer, o que uma condição externa fez ou deixou de fazer. O problema é ela não conseguir lidar com isso, ou viver sempre no limite, fugindo da realidade, de que ela já está quase indo para o saco naquele aspecto da vida. Se a gente deixa isso acontecer, é óbvio que mais cedo ou mais tarde, a lei do caos, a vida vai nos colocar em situações que aquilo vai por água abaixo, a gente não vai conseguir lidar, não tem como viver no limite em tudo o tempo inteiro. Então comecem a pensar nisso. É o vírus, é isso, é tal ou qual situação, ou sou eu? Será que a responsabilidade disso aqui é minha? Eu poderia ter feito diferente? Enfim. A terceira, certo ou errado absoluto. É muito interessante para nós nos depararmos com certos e errados absolutos. De alguns anos para cá, a dinâmica social, a dinâmica do mundo, da interação entre as pessoas, parece que tem favorecido cada vez mais colocações. Então as pessoas costumam cada vez mais se colocar. Ah, eu sou assim, eu penso assado, fulano está certo, isso aqui está errado, e se imporem sobre os demais com únicas razões. Com isso aqui é a única coisa certa, o outro é a única coisa errada. Comecem a pensar que as coisas têm mais de um ponto de vista. Muitas das dificuldades que nós temos na vida, quando nós olhamos para trás depois, nós agradecemos. Se eu não tivesse aquela dificuldade, aquele problema, eu não teria caminhado nesse sentido, eu não teria crescido, eu não teria tomado esse rumo na minha vida. Então, comecem a se desidentificar com essa questão de certo ou errado absoluto. Eu costumo dizer uma coisa que para mim é muito valioso. Quando eu olho para uma situação, eu costumo pensar o seguinte: tem isso também, e tem aquilo também, e tem isso aqui também. Então eu preciso entender essa situação, eu preciso conseguir, para mim, o maior número possível, a maior qualidade possível de informações a esse respeito, e aí com isso eu posso criar um raciocínio, um discernimento, e posso até me posicionar com certo ou errado, que faz parte também da vida, mas eu não estou, logo de cara, sentenciando certo ou errado, ou buscando isso. Isso aqui é bem interessante. Muitas pessoas buscam se posicionar num lado, até mesmo para ir contra outras coisas, né? A quarta questão, o tempo é seu. O tempo é seu. Ele é o seu bem mais precioso. Na verdade, a gente acha que o dinheiro é o bem mais precioso, mas não é. O tempo é. Tem até um filme interessante com Justin Timberlake que mostra isso aí. Tem um reloginho lá que as pessoas, que marca o tempo das pessoas, elas vivem até os 25 anos de idade sem contar o relógio. E quando ele começa a contar, as pessoas têm que trabalhar pelo seu tempo. Se o tempo acabar, elas morrem. Olha que interessante. Então, o tempo é o nosso bem mais precioso, é a nossa vida. Só que nem sempre nós nos damos conta disso. E a gente vive numa correria, geralmente é assim para a maioria de nós, tão extrema, que quando a gente tem tempo, como é o caso de muitos agora, não sabe o que fazer, não tem. O que eu vou fazer? Ah, não tenho nada para fazer. E aí não aproveita isso. Aproveite o seu tempo. Comece a fazer coisas que você não fazia, ou que fazia tempo que você não olhava para isso. Talvez um livro para você ler, talvez uma conversa para você ter com uma pessoa próxima que você tenha, talvez um momento com o seu gatinho, com o seu cachorro, talvez enfim, tem uma infinidade de coisas. Meditar, busque, comece a perceber o quão o seu tempo é valioso e o quanto ele é uma coisa muito pessoal. É você que gerencia isso, ou deveria fazer, ao invés de outras pessoas. Olha que sacada interessante. Na maioria das vezes, a gente só se permite fazer alguma coisa com o nosso tempo quando é imposto por alguém. Alguém nos manda fazer alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso.
E aí a gente usa o nosso tempo. Mas e agora? E agora que você tem o seu? O que você vai fazer com ele? A quinta reflexão que eu gostaria de propor para vocês é que tudo tem uma causa e um efeito. Quando a gente olha para certas situações, é fácil nos fazermos de vítimas. Nossa, está acontecendo isso. Nossa, o vírus. Nossa, tal coisa. Tá, e o que é feito no planeta? Existe uma coisa que poucas pessoas têm conhecimento, que é a psicosfera. A psicosfera de um planeta é, vamos dizer assim, o aspecto mental, espiritual, energético que permeia todo esse planeta. Assim como nós produzimos lixos físicos o tempo todo, lixos mentais, lixos espirituais, lixos energéticos são produzidos o tempo todo. Toxinas de todos os tipos. Tudo se torna também físico. Também é uma energia que influencia o tempo todo o planeta. Quando eu paro para pensar no passado dos humanos, fica muito claro para mim que tudo que acontece é extremamente leve, é extremamente benevolente para conosco. Acho que foi há 1 ou 2 dias, eu vi uma notícia que os chineses, acho que eram, estavam procurando a cura pro vírus, e aí tinha uma foto muito interessante de uma cientista levando uma macaquinha grávida para ser esquartejada, para ser tratada como uma cobaia, furada, torturada de todas as formas, grávida. Ela provavelmente não vai ver o seu filhote, porque ele vai ser esquartejado também. Não há nada que ela possa fazer sobre isso, porque é normal para os humanos, é natural que seja assim, porque não é com alguém da espécie deles. Se fosse, também não seria com eles, então não seria tão alarmante assim. Mas como é de outra espécie, então que se dane, né? Quando nós olhamos para uma situação dessa, é óbvio que isso gera uma energia absurdamente horrível para o planeta. Agora imagina isso sendo feito dia e noite como é aqui. Sofrimento atrás de sofrimento. O que as pessoas esperam que isso gere? Que não gere nada. Não existe causa e efeito. É só fazer o que se quer e fica tudo por isso mesmo. Não existe uma questão consciencial, energética, espiritual. Não tem certo nem errado, não tem nada para a maioria das pessoas. Mesmo aquelas que se dizem religiosas, porque grande parte, né, dos religiosos, eles vão procurar a igreja, não é por amor a Deus, por alegria, por felicidade. É por medo de ir para o inferno. Então, para muitas pessoas, mesmo religiosas, elas acham isso normal. Então, como é que faz para gerenciar a energia de um planeta com tantas coisas horríveis e não acontecer nada de negativo nunca, para os seres que causam tudo isso? O sexto elemento diz respeito a que tudo tem um lado bom e um lado ruim. De certa forma, eu já comentei isso ao longo das outras explanações, só que o que eu quero dizer com isso é para você realmente olhar nesse sentido, para você fazer alguma coisa nesse sentido. Porque é uma escolha, você escolhe que ângulo você quer enxergar isso ou aquilo. Quando nós começamos a tirar a responsabilidade das coisas do externo, daquilo que está fora de nós e colocamos em nós mesmos, fica muito mais fácil a vida. Então começa a pensar nisso. Pô, o que eu posso fazer? Pô, tal situação, não fica pensando na dificuldade. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer meu melhor aqui? Deixa eu agradecer isso daqui. É uma oportunidade de crescimento antes de qualquer outra coisa. E o sétimo aspecto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é uma coisa bem simples, que é o que você vai fazer depois que isso aqui passar. Porque tudo na vida passa. Mas e aí? O que você vai fazer depois? O que ficou disso daí? Algumas pessoas costumam dizer, por exemplo, em relação a um relacionamento afetivo. Ah, acabou o relacionamento. Não deu certo. Como assim não deu certo? Você pode ter vivido, sei lá, namorando com uma pessoa ou casado durante 5, 10 anos. E aí você fala que não deu certo. Como não deu certo? Você vivenciou aquilo. Você deveria, pelo menos, ter aprendido, amado, interagido, feito várias coisas naquele momento. Só que nem sempre a gente olha assim. E aí não conserta o que precisaria ter consertado, não aprende o que precisaria ter aprendido, não vive o que deveria ter sido vivido, experienciado, e aí depois tem que repetir e repetir e repetir as mesmas coisas. Então, esse momento, como todos os outros da nossa vida, vai passar. E aí? O que ficou dele para você? O que
terá ficado dele para você será construído agora. Então, como eu posso, de alguma forma ou de outra, olhar para isso? Bom, pessoal, essas foram as minhas colocações de aspectos que eu considero bastante relevantes em relação ao nosso momento. Realmente convido a todos aí a refletirem um pouquinho sobre isso. Se acharam interessante esse vídeo, como outros do canal, se inscrevam para receber as próximas postagens. Compartilhem com alguém que você conhece para que essa pessoa também possa ter a oportunidade de fazer essas reflexões. Qualquer comentário, reflexão, escreve aí nos comentários abaixo do vídeo. Muito obrigado e até a próxima vez.